nome é Thiago Arantes, eu sou gerente de produtos da MSD Saúde Animal e hoje gostaria de falar com você sobre um importante e emergente tema no Brasil, o manejo da resistência parasitária. Infelizmente, a resistência parasitária é uma realidade na maioria das fazendas que utilizam a endectocida há algum tempo no Brasil e a gente tem que conviver com ela da melhor maneira possível para conseguir extrair dos nossos animais o melhor retorno financeiro possível. E muitas vezes o que a gente tem são animais que nem sempre aparentam ou apresentam esse prejuízo ou esse grande desgaste, principalmente da verminose. Eu trago para ilustrar isso um exemplo que nós tivemos quando nós levamos a equipe técnica da MSD Saúde Animal para fazer uma reciclagem no tema de controle parasitário. Nós estávamos numa importante universidade aqui do Brasil, fazendo um curso sobre controle de verminose e nos deparamos com esse bezerro aí que vocês podem ver no slide. Por mais que no momento da foto ele tenha ajoelhado, ele não esteja aí em pé, vocês podem observar que esse animal não está realmente com uma condição corporal muito bonita, ele aparentemente está com problema. Agora, eu posso afirmar que ele tem verminose só de olhar? Infelizmente não. Eu tenho que fazer alguma análise que permita eu avaliar como é que está os parasitas que estão lá no intestino desse animal. Então, o que nós fizemos? Fizemos um exame simples chamado OPG, que por meio do microscópio a gente pega uma amostra de fezes, leva com uma câmera especial ali para o microscópio e consegue fazer uma estimativa da quantidade de ovos de parasita que está saindo nas fezes. E isso aí tem alguns parâmetros que a Embrapa publica e que algumas universidades estão recomendando, e a gente consegue saber se o animal está com um OPG muito alto ou baixo. Esse animal, só como curiosidade, estava com um OPG de mais de 3.000 ovos por grama de fezes. É um OPG altíssimo. Só que a gente ficou na dúvida, será que esse animal está só com ovos nas fezes ou ele tem realmente verme no intestino? O que nós fizemos para confirmar? Esse animal foi sacrificado, obedecendo todas as medidas aí de bem-estar animal, infelizmente teve que fazer o sacrifício para ilustrar essa questão da verminose. E aí esse animal, após o sacrifício, a gente mensurou a quantidade de parasitas que existiam no intestino. Só no estômago, no abomaso desse bezerro, foram encontrados mais de 6.000 Haemoncus placea, que é um tipo de parasita extremamente agressivo, que se alimenta de sangue, que quando ele está nessa quantidade, ele é muito problemático. Esse animal tinha mais de 6.000 vermes, ou 6.000 eumintos desse gênero, do gênero Haemoncus, só no intestino. Então é muito difícil esse animal realmente produzir com a carga parasitária dessa. Alguns parasitologistas estimam que cada parasita, cada Haemoncus, ingere até 1 ml de sangue durante o ciclo de vida. Se esse animal tinha 6.000, dá para a gente estimar que esse bezerro estava perdendo quase 6 litros de sangue. Então é muito difícil produzir nessas condições. E aí fica a pergunta, olha aí, só para ilustrar a quantidade de vermes que nós tínhamos observado no estômago desse animal, e aí fica a pergunta, por que esse animal não foi tratado? Por que ele não foi desverminado? E infelizmente esse animal havia sido tratado. Ele havia sido tratado com ivermectina 3,15%, e o tratamento havia sido feito há 20 dias antes dessa aula que nós tivemos, antes dessa necrópsia. E aí fica a pergunta, por que existiam tantos vermes vivos já que esse animal havia sido tratado? E a resposta, como você já deve imaginar, ela acontece em função da resistência parasitária. Infelizmente no Brasil, muitas vezes a gente aplica o produto, não mensura o resultado do produto e o parasita está resistente àquele princípio ativo. E aí a gente não tem uma otimização da produtividade, porque você aplicou o endectocida achando que estava funcionando e o parasita está resistente. Mas o que é a resistência parasitária? Nenhuma droga ela vai ser 100% eficaz, nem no lançamento. O que a gente tem então? Normalmente a gente tem uma seleção o que a gente faz é selecionar os parasitas que são geneticamente resistentes. Você tem uma população talvez 99% de parasitas sensíveis e 1% de parasitas que já são geneticamente resistentes àquele princípio ativo. Você vai eliminar os sensíveis com o tratamento e vai deixar reproduzir aquele percentual de parasitas que já são resistentes. Depois de 10, 15, 20 anos, o percentual de parasitas resistentes é muito maior do que aqueles sensíveis. E aí a gente tem situações como essa, animais tratados e mesmo assim com a alta carga parasitária. E aí, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conseguir produzir nas nossas condições, que são ótimas para o desenvolvimento de parasitas, e driblar a resistência? Esse é um modelo matemático que foi feito na década de 90, que comprovou que quando se usa associação de princípios ativos, nós temos um maior controle de parasitas resistentes. Por quê?
Quando um princípio ativo funciona e o outro não funciona, a gente tem o controle aditivo e em alguns casos a gente tem até um efeito sinérgico entre os princípios ativos. Então a associação de princípios ativos controla melhor o parasita em relação ao princípio ativo isolado. Com isso, a MSD Saúde Animal trouxe ao mercado o Solution 3,5% LA, a única associação no mundo de dois endectocidas injetáveis. O que a gente consegue com isso? A gente tem, além de ter esse apelo de ter a associação para controlar o parasita resistente, foi comprovado por esse pesquisador em 2002 que a ivermectina atua melhor no controle de ectoparasitas e a abamectina atua melhor no controle de endoparasitas. Então nós pegamos o melhor para ecto com o melhor para endoparasitas e associamos em um só produto. Com um veículo especial que confere ao produto uma alongação de até 122 dias. É claro que a gente sempre tem que ter em mente respeitar o período de carência, usar o produto na melhor categoria animal para que a gente consiga colher os melhores resultados e usufruir dessa associação. O Solution é uma associação de 2,25% de ivermectina com 1,25% de abamectina. Com isso, a gente consegue ter uma eficácia bem interessante. Vamos mostrar alguns resultados. Controle de ectoparasita, que também tem que ser observado. Esse resultado foi feito pela Unesp de Jaboticabal, comparando o Solution com uma ivermectina 3,15% no controle de carrapatos. Percebam que os dois produtos funcionaram muito bem, auxiliaram bem no controle de carrapatos. Como eles são produtos de elongação, ele não tem aquele pico de eficácia com 3, 7 dias, ele vai ter uma eficácia mais alta depois de 10, 14 dias e funciona bem dependendo da infestação ambiental e depois vai ter na queda natural. Agora, onde o Solution é diferente, onde ele realmente faz um controle melhor do que os produtos que existem no mercado, que são só um princípio ativo isoladamente, no controle de endoparasitas. Então, eu gostaria de mostrar para vocês esse resultado que foi feito pela Unesp de Jaboticabal, onde o Solution foi avaliado no controle de endoparasitas. Como é que esse experimento é feito? Aquele exame que eu falei do OPG é usado para a gente separar os animais em grupo, para ficar uma coisa democrática. O pesquisador fez o OPG durante 3 dias consecutivos e esse resultado de OPG foi o valor referência para alocar os animais em 3 grupos. Um grupo de 6 animais tratados com Solution, um grupo de 6 tratados com ivermectina 3,15% e o outro sem tratamento, que foi o grupo controle. Aí os animais foram tratados, obedecendo a dose de bula, e depois de 14 dias foram sacrificados e a quantidade de vermes encontradas no estômago e no intestino foram recuperadas e estão aí nessa tabela que vocês podem ver. Percebam que os animais sem tratamento nenhum, grupo controle, tinham na média mais de 1.200 hemongos, que é aquele parasita patogênico que eu mostrei para vocês, que se alimenta de sangue e que dá muito prejuízo. Animais tratados com ivermectina de alta concentração isoladamente tinham na média mais de 1.300 parasitas. Então, nesse experimento, a diferença entre animais tratados com ivermectina de alta concentração ou sem tratamento praticamente não existiu. Quando nós entramos com o Solution, que é essa associação de princípios ativos, os animais apresentaram um pouco mais de 160 parasitas. Então, essa diferença no controle de parasitas tão importantes como o Hemongus é que a gente vai observar na produtividade dos animais. Então, por causa desse controle do parasita que já está resistente ao princípio ativo, a gente observa uma melhor performance dos animais. Um outro exemplo foi um experimento feito na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, em 2008, com o mesmo desenho experimental, só que além do Solution e da ivermectina de alta concentração, se comparou também a doramectina. Um grupo de animais foi sacrificado aos 14 dias e outro grupo aos 28 dias. E percebam que a eficácia do Solution nas duas datas foi semelhante e foi alta, foi 93%. Já a ivermectina isolada, ela foi de 42% com 14 dias e de 6 aos 28 dias, e da doramectina de 50% e de 32% respectivamente aos 14 e 28 dias. O que eu estou mostrando para vocês é o quanto esse produto pode agregar na produtividade, no manejo dos senhores. Usar um produto que controla um parasita que já está resistente e pode permitir aos animais tratados ganhar em performance é o que a gente tem que a gente tem que investir de melhor para que a gente possa otimizar o que nós investimos em genética, em nutrição, em sanidade e permitir que esses animais produzam mais em menos tempo. Além disso, é claro, a equipe da MSD Saúde Animal está sempre à disposição dos senhores, prestando serviço, orientando e se comprometendo para que a sanidade seja realmente otimizada para que a gente tenha animais com a melhor performance, com a melhor produtividade. Desejo a todos muito sucesso na atividade, contem conosco e até a próxima. Um abraço!